Muita gente vai dizer que o sentimento mais forte que existe é o amor. Ficar com aquela pessoa nos beijinhos, abraços, carinhos amassos, nos momentos que pegam fogo. E o amor, você não tá entendendo. Se eu te digo que o amor não é o sentimento mais forte que existe, tu vai me dizer, Delta, é a raiva. Um caraca rasgou uma mitologia inteira no ódio. E eu te digo que não é a raiva. O sentimento mais forte que existe é o desejo. O indivíduo só sonha em furar poço porque ele anseia por aquilo. Tarde, Neymar. E aqui em Whiplash a gente vai ver que às vezes esse desejo pode ter um preço alto pra caralho a se pagar. Um gênero musical perde a popularidade por vários motivos, seja a mudança no gosto midiático e até a dificuldade para se tocar. Aqui no canal eu fiz um vídeo sobre Zima Blue e nele eu falei sobre a história do blues, se tem uma galera lendária, e me interessei mesmo no assunto para depois largar de lado. Aliás, se tu for pesquisar esse vídeo, ele está uma merda porque ainda fazer pelo celular, enfim. O Whiplash foi exibido num curta lá em 2013 no Festival de Sundance, já com o J.K. Simmons, mas sem o Miles Teller, e ganharam a porra toda abrindo margem pro filme um ano depois. Agora sim, em 2014, o Whiplash, dirigido pelo Damien Chazelle, vai contar a história do Andrew Newman, um cara meio pau mole e tímido que pra chegar onde ele quer vai ter que vender alma por Satanás. E é bizarro como esse é tipo o segundo filme do diretor e ele já ganhou até um Oscar com La La Land. Uma das primeiras coisas que tu vai bater o olho e ficar louco é a edição, direção e a filmagem disso aqui. Música é uma parada que não me pega tanto, agora imagina um filme sobre música. É perfeito pra dormir. Mas aqui não, as cenas são dinâmicas, com cortes mostrando o cenário, os músicos, as interpretações, e é feito pra o que tu tá vendo ser a música 2. Isso aqui é uma sinfonia visual, meu irmão, que bagulho lindo. Me beija, Damien Chazelle. No, I'm not going to beijo na boca. Geralmente quando eu vou fazer as reviews aqui e montar meu roteiro, primeiramente eu escolho um filme que eu me interesse muito e depois eu revejo várias vezes para ir pescando as coisinhas novas e deixar tudo bem montado. Eu revi isso aqui muitas vezes e é impressionante como esse filme não tem uma barriga ou um momento tu fica empacado, nada. E obviamente o filme não ser sobre a máfia italiana e ter mais de 3 horas ajuda muito. Mas ainda assim o que eles fizeram com 1 hora e 47 minutos é brincadeira, viu? A história começa quando o professor mais cultuado e filho da puta da escola Schaefer, Amin Kader, vê o Andrew tocando bateria e começa a olhar com desprezo a falta de técnica do moleque e sai da sala. Um dia depois o Fletcher volta, testa o Andrew de novo e mais que a falta de técnica, ele vê o esforço e a vontade em tocar e chama o Andrew pra participar da sua banda. Quando o Fletcher bota ele na banda, o moleque que era tímido fica confiante, e o que antes o filme colocava uma menina que ele curtia como um objetivo, quando ele toma coragem e sai com ela, a gente vê que, diferente do Andrew, que já tem ali seu sonho, que tá na faculdade de música mais foda do país, olha com o mesmo desprezo do Fletcher vendo que essa menina ainda não tinha um objetivo na vida. É aqueles cara que raspa o cabelo e entra numa academia. Eu sou vagabundo, rapá. O Fletcher é esse cara obcecado com a perfeição e qualquer erro da banda é brutalmente punido com muita humilhação e uma opressão absurda. É errado as coisas que ele faz, eu sei, mas é muito engraçado o xingamento, cara. The folder is your fucking responsibility, Tanner. Why would you give it to Neiman? You give a calculator to a fucking retard, he's gonna try to turn on a TV with it. Now get your sticks and get your ass on stage. A carinha dele. Pra entender mais o que é o Fletcher, é só pegar a parte que ele vê que tem alguém desafinado e chega pra um carinha perguntando: irmão, é tu que tá desafinado? O carinha, sem saber o que dizer, diz que era. Aí o Fletcher escurraça ele da sala pra depois dizer: galera, eu sabia que não era ele que tava desafinado, era tu aí, ô cucurela. Mas o carinha não saber me dizer se tava ou não desafinado, pra mim já basta. Ou seja, pra ele a ignorância é algo ainda pior que a má intenção. Esse personagem é absurdo e pra mim um dilema moral de amar o carisma do J.K. Simmons, que ganhou até Oscar de ator coadjuvante, e odiar os carecas. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca. Ele usa uns artifícios muito safados. Quando o Andrew vai tocar a primeira vez na banda, fica aquele climão, e aí o Fletcher chega pra acalmar e dizer: pô, vai dar tudo certo, numa postura meio velho careca dominante, constrangendo o novinho, e é uma tensão sexual rasgando o ambiente que tu não tem noção. O Andrew começa a tocar, e o Fletcher joga uma cadeira e bate na cara do moleque porque ele não tava acertando o tempo da música Whiplash. E a vontade de estar naquele lugar tão renomado vai despertar no Andrew uma obsessão em treinar e ter a aprovação do Fletcher. E nada que o Fletcher
Fletcher cria ou faça é por acaso. Num dos poucos momentos que ele não tá sendo um cuzão, ele para a aula pra falar de um músico que era aluno dele, que ele curtia muito, mas que tinha falecido num acidente de carro. Dizendo que o cara era um músico fenomenal e começa a chorar demonstrando respeito talvez não pela pessoa que o Shanky era, mas pela técnica dele. Tanto que quando ele acaba de falar, já volta a ser aquele cuzão que a gente conhece. E depois de superando os obstáculos que o Fletcher ia colocando das apresentações, à medida que o Wendell começa a ir ascendendo na música, acertando o tempo da Whiplash, Caravan e subir de baterista reserva pra titular, ele começa a se parecer mais com o pessoal da banda que se parece com o Fletcher. Tudo meio arrogante, mal educado, egocêntrico, e ele começa a mostrar um lado que a gente não conhecia. Quando o Andrew tá com a família, dá pra ver que ninguém acredita que ele possa ser músico. E por mais que ele seja baterista na maior faculdade de música do país, a galera fica muito mais empolgada com os primos que são jogadores da terceira divisão de um time. O que não é errado. Eu super jogaria em Superliga C de vôlei, mas é bizarro a desproporção quando ser um músico é qualquer bosta pra eles. Toda obsessão e desaprovação da família motiva o Andrew a se estourar no treino e terminar o relacionamento pra treinar ainda mais. E quando ele tá indo pra uma apresentação, o ônibus fura o pneu e ele aluga um carro pra chegar lá e o Fletcher dizer que ele não vai tocar sem as baquetas que tinha deixado na concessionária. O Andrew volta, pega as baquetas e no caminho ele é atropelado por um caminhão. E diferente do que seria normal quando alguém se acidenta, ele se levanta e continua até a apresentação. O Fletcher tinha dito que qualquer mínimo erro tiraria o Andrew da banda. E não dá outra, ainda atordoadaço por causa da pancada, ele tenta, mas não consegue tocar. E o Fletcher chega lá pra dizer que era o fim dele. O Andrew só pula no pescoço do velho pra depois ser expulso da banda, da chefe e a música acabar na vida dele. Depois dessa putaria, o pai do Andrew procura uma advogada pra eles denunciarem o Fletcher por causa das coisas que ele fazia. Ela disse que um cara chamado Shanky se matou depois de pegar depressão sendo aluno dele. O Andrew fica meio balançado com a história e é bizarro como, mesmo depois de tudo que ele vivenciou, tudo que ele passou, tudo aquilo que aconteceu, ele ainda insiste em defender o Fletcher, mas ele acaba denunciando. E um tempinho depois, ele já levando uma vida normal, encontra o Fletcher por acaso num concerto e lá os dois conversam. Ele, pô... Tá ligado, né? As coisas da vida. Alguém me denunciou e eu não posso mais ser professor. O Andrew Pô, que bagulho triste, hein? Cara, eu vou chorar, irmão. O Fletcher então conta que, pelo visto, ninguém entendeu o que ele tava tentando fazer de verdade na Schaefer. Ele tava lá pra puxar os alunos pra além do que se espera deles. E a dinâmica entre os dois só funciona porque o Andrew tá disposto a sacrificar tudo que ele tem pela música. E por mais que os fins não justifiquem os meios de forma alguma e colocar o aluno no inferno pra fazer ele aprender seja uma doença, dá pra ficar encantado vendo que realmente nele se tem uma busca sincera em refinar sua música e alcançar outro patamar. Não existe nada mais desastroso na nossa língua do que um bom trabalho. O Charlie Parker só virou o Bird porque o Buddy Rich jogou um prato na cabeça dele. O Bird nunca teria nascido se depois de uma apresentação ruim o Buddy Rich passasse a mão na cabeça dele. Tanto que a primeira vez que o Andrew toca na banda, o Fletcher joga uma cadeira, fazendo alusão a ele tá tentando arrancar o talento do Andrew pra fora. O carequinha chega na safadeza dizendo que tá com a banda pra abrir o JVC com as mesmas músicas do estúdio, Whiplash, Caravan, e chama o moleque pra substituir o baterista que era ruim. Até nisso ele é um cuzão, é incrível. Mas o Andrew fica naquela de Não vou, não quero. Vou pensar. eu quero sim. E aí, no dia antes da apresentação final começar, o Fletcher chega pra ele dizendo: moleque, tu acha que eu sou burro? Eu sei que foi tu que me denunciou. E o que era pra ser o momento da vida do Wendell vira uma armadilha, com as músicas totalmente diferentes das do estúdio. Ele até tenta improvisar, mas não é o suficiente e sai daquele palco humilhado pelo Fletcher falando que ele não tinha talento. O pai do Andrew, que sempre foi aquele paizão acolhedor, por mais que ele acreditasse e ao mesmo tempo não acreditasse no sonho do filho, chega ali pra dar um apoio e dizer: você tocou bem, foi foda, vamos pra casa. E é nesse momento que o Andrew se nega a morrer na praia. Ele se nega a perder pro Fletcher a essa altura do campeonato. E volta pra aquela bateria interrompendo o careca falando e começa a tocar Caravan, dando as deixas pros outros músicos tocarem junto. Ele manda o Fletcher se fuder e o careca fica puto. A cena é linda porque você vê o Andrew conduzindo todo mundo aos poucos e no decorrer da performance ela cresce pra caralho ao ponto de aos poucos até o Fletcher ir se interessando e também participando. Quando era pra eles encerrarem, o Andrew continua tocando e juntos no momento de reconciliação você vê o Fletcher animadaço com o moleque performando aquele solo e o pai do Andrew desesperado porque talvez ele tenha perdido o seu filho. Quando eles vão encerrar, você tem a cereja do bolo. O Fletcher olha pro Andrew e faz uma expressão de tipo: até que enfim a gente chegou lá na perfeição. E esse filme termina no ponto mais alto dele, o que é excelente. Whiplash é um sucesso de crítica e um filme quase cult, né, mano? Mas com isso eu tenho a obrigação de dizer que uma grande parte do público acha esse filme um máximo pelos motivos quase errados. A prova é que o esforço sempre vence o talento, o esforço não sei o quê. O filme é assim muito bom, só que ao mesmo tempo que eu acho esse final genial e ideal, eu acho
catastrófico, meu amor, você não tá entendendo. Vamos por parte. Você tem um cara que é desgraçado que passou o filme inteiro comendo teu rabo. Deixa jeito não, Andrew, para. Esse cara literalmente mata um aluno, causa constrangimento a vários outros. O Andrew vira um arrombado por causa dele. E no final, mesmo que ele acenda na música, quem garante que depois dessa apresentação mais pra frente, que esse cara não vire o próximo Sean Kay?